Fala, gente rica, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. Vídeo de hoje, Usiminas, doido. Usim5. A Usiminas divulgou os números do segundo trimestre de 2026 e olhando no primeiro momento a gente pensa o seguinte, foi um resultado top line, doido. EBITDA crescendo, caixa líquido positivo de cerca de 500 milhões de reais, o que mostra que a companhia agora tem mais caixa do que dívida, margens melhorando, mas mesmo assim as ações sangraram, o mercado bateu com força, cerca de 13% de queda, 10% logo no primeiro pregão após divulgação dos números da companhia. Será se o mercado cheirou cola quando olhou para os números da Usiminas? Existe aí um certo exagero do mercado? Ou existe algo por trás que justifique essa queda? Eu tinha uma quirela de ações da Usiminas, as ações subiram bastante. Em 2026 chegaram a superar até R$10. Eu acabei embolsando essa quirela de lucro, né? Porque dinheiro bom é dinheiro no bolso. E principalmente quando se trata de uma empresa cíclica, né? Inserida dentro de um setor de commodities. Então, com uma alta expressiva, a gente jamais pode perder a oportunidade de embolsar aquela quirela. Vamos entrar no detalhe de tudo isso que aconteceu com as ações da Usiminas, se agora com essa queda temos de novo uma janela de oportunidade. Mas antes de entrarmos no detalhe, eu queria pedir para você que gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa aquele like se você gosta desse tipo de conteúdo de análise fundamentada e quer investir olhando e entendendo os números da companhia. Então deixe o seu like, se inscreva no canal para incentivar o canal a continuar trazendo conteúdos semanais aqui no YouTube. Lembrando que o conteúdo deste vídeo não sugere recomendação de investimentos e trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. Sem mais converseiro, bora logo entender essa confusão aí com as ações Usim5, doido. Bom, vamos lá, logo de cara, olhando aqui para os números da Usiminas, a gente vê que a companhia cresceu bastante o seu EBITDA, né, para 761 milhões de reais, uma alta de cerca de 17% sobre o trimestre anterior, né? A margem EBITDA da companhia avançou para 12,4%, o que mostra também que a operação da companhia continua melhorando. Além disso, né, a empresa encerra o trimestre com aproximadamente 500 milhões de reais de caixa, né, arredondando aí, como eu citei no início do vídeo. Ou seja, tem mais dinheiro em caixa do que dívida, e isso é muito positivo, porque são poucas empresas que conseguem este feito, tá? Uma situação bastante confortável aqui para esse momento da Usiminas. Então por que o mercado vendeu tanto as ações da Usiminas? Primeiro motivo é claro, o lucro líquido da companhia. Mas como assim o lucro líquido da companhia? A companhia lucrou mais de 400 milhões de reais, cerca de 428 milhões de reais. E apesar de continuar elevado esse lucro da companhia, ele caiu. E a queda dele foi uma pancada, 50% na comparação com o trimestre anterior. Só que existe um detalhe aqui muito importante que todo investidor de Usiminas ou todo investidor que esteja acompanhando a Usiminas, estudando, namorando, né, para colocar na carteira, precisa entender. Essa queda aqui da Usiminas, ela não significa que a operação da companhia ficou desgramenta. Grande parte, né, dessa diferença entre esses trimestres, quando a gente fala aqui de lucro líquido, de toda essa queda aqui de 50%, ele se deu pelo seguinte, né? No trimestre anterior, aconteceram muitos efeitos não recorrentes, que obviamente não se repetiram. Tem um desgramado passando com o diabo de uma moto aqui. Espero que vocês não estejam escutando, não tenham escutado, né? Mas me atrapalhou aqui no raciocínio, até atrapalhei aqui na fala também, né? Mas o lucro líquido da companhia no trimestre anterior, ele foi mais robusto por conta dos efeitos não recorrentes, tá? O que obviamente não viriam a se repetir nos próximos trimestres. Então isso aqui já acendeu um alerta, ou seja, o mercado ele olha e ele entende, né, que isso não continuará, logo vem a tal da reprecificação, tá? Então no trimestre anterior nós vimos aqui efeitos financeiros, efeitos tributários, e isso não acontece
em todos os trimestres. Ou seja, operacionalmente o resultado foi melhor, mas o lucro contábil ele acabou diminuindo, né? Por conta desses efeitos não recorrentes que não apareceram nesse trimestre. Mas existe um segundo ponto que, na minha opinião, explica muito melhor essa reação do mercado. Você precisa entender isso aqui também. O tal do guidance, tá? A companhia trouxe perspectivas para o próximo trimestre. O mercado olhou e falou o seguinte: doido, não vale o que está sendo ofertado agora, né? Na questão da cotação das ações. Então vamos reprecificar esse trem aqui, ou seja, vamos vender aquela e o preço, chegar num preço, né, mais justo aqui, considerando, né, os números que a empresa possivelmente, né, reportará nos próximos trimestres. A própria administração da companhia ela informa que espera uma queda nos resultados da mineração no trimestre seguinte, tá? Além disso, a companhia espera maiores custos operacionais, como por exemplo, o aumento no custo do frete marítimo, tá? O que pressiona a rentabilidade desse setor aí, né, desse braço, né, da mineração. Ou seja, o mercado ele começa a olhar menos para esse segundo trimestre e passa a focar lá na frente, lá no terceiro trimestre já. Ou seja, o segundo semestre da companhia tende a ser um pouco mais pressionado. Então o mercado ele reprecifica isso, não tem jeito, tá doido? Outro ponto importante aqui é que as vendas de aço, elas continuam pressionadas. O volume ele caiu 2% em relação ao trimestre anterior e 8% na comparação anual. Isso aqui é um ponto que acaba recebendo um olhar mais crítico, porque impacta diretamente na geração de receita da companhia, porque estamos falando aqui de volume de venda, ou seja, do negócio que faz o dinheiro entrar dentro da companhia, tá? Na operação da companhia. A administração ela voltou a destacar um velho problema que essas empresas desse setor elas passam também, que é a entrada do aço importado, principalmente vindo lá da Ásia, tá? Que ele continua pressionando a indústria brasileira como um todo aqui. Na minha visão, doido, esse talvez seja hoje o maior risco estrutural para a Usiminas, tá? Porque é uma competição desleal, né? E penaliza muito a geração de receita das companhias brasileiras. Isso aqui é muito ruim mesmo. Agora vem a pergunta mais importante do vídeo. Depois dessa queda de mais de 10%, como eu citei aí, arredondando aí a queda, né, logo do dia do resultado, que foi 10%, mais de 10%, mais essa queda de hoje, né, cerca de 13% de queda, será que a ação da Usiminas ela ficou barata, doido? Será que eu devo colocar uma querela de novo? Como eu citei no início do vídeo aí, eu tinha uma querela de ações da Usiminas, comprei ali até em R$4 uma querela, bolsei um baita de lucro ali. Será que vale a pena voltar? Ou você que não comprou ali na baixa, será que vale a pena agora comprar as ações da Usiminas? Doido, na minha opinião, houve sim um certo exagero do mercado, porque a gente olhando friamente para os números, a gente vê um operacional que continua melhorando, né? Crescimento de EBITDA, crescimento de margens, caixa líquido positivo, só que existe aquele problema, né? O mercado, ele negocia perspectivas, ou seja, ele paga hoje pelo que ele imagina que vai acontecer lá na frente. E a perspectiva que a empresa trouxe para os próximos trimestres, ela é cautelosa. Então, todo mundo que esteja agora olhando para a Usiminas precisa acompanhar dois principais fatores: o preço do aço e a evolução dos custos e despesas da companhia, porque é isso que vai impactar diretamente na geração da companhia de receita, né, e na geração de lucro da companhia, tá? Se esses dois pontos eles melhorarem, essa queda ela pode acabar apenas sendo lembrada lá na frente como uma correção exagerada do mercado. Agora eu quero saber de você, doido. Você possui ações da Usiminas? Se possui, está preocupado com essa queda ou está enxergando ela como uma abertura de uma nova oportunidade para aportar em Usim 5? Deixa aqui nos comentários. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!